Mais um vídeo começando por aqui, sejam muitíssimo bem-vindos. E hoje, como vocês puderam conferir aí na capa do vídeo, teremos uma resenha de um dia inteiro usando essa base aqui de Dona Huda Beauty. Sim, a Easy Blur, que está sendo aí muito comentada, não só a base, como a própria marca, devido à chegada dela no Brasil finalmente. Sephora já está aí com seus produtos à venda, tanto na loja online quanto nas lojas físicas. E a pedido de vocês, eu trouxe aqui esse produto para a gente poder testar, até porque eu também não tenho conhecimento a respeito da performance dela ao longo do dia. Eu só fiz aqui um teste bem de primeiras impressões na live de sexta-feira. Quem perdeu tá lá gravada, vai lá assistir. Eu vou deixar até o link aqui embaixo também para facilitar vocês. Mas hoje nós vamos dar um foco completo nessa queridinha aqui e entender se de fato ela serve para você usar durante o dia inteiro, se ela serve para as peles maduras poderem usar no seu dia a dia. Eu tenho 47 anos, minha pele é uma pele de normal a oleosa e eu tenho algumas linhas sim no meu rosto. Vocês estão vendo que eu já estou maquiada porque eu já apliquei essa base e outros produtos que vocês vão conferir aqui ao longo do vídeo quais são eles. Mas no final do dia eu volto para a gente poder conversar a respeito dessa base, como ela ficou no meu rosto. Vão ter algumas particularidades que vocês vão ver aí ao assistir o vídeo que eu fiz na aplicação de um lado e do outro do rosto, para usarmos como um comparativo também no final do dia. Enfim, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, deixa um comentário aqui, deixa um coraçãozinho para mim, que assim o YouTube também já vai entender que é um vídeo relevante para entregar para outras pessoas. E se você é novo ou nova por aqui, talvez por conta do tema, né, Huda Beauty, que está muito em alta aí no Brasil, sejam muitíssimo bem-vindos. Aproveita e já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, principalmente falando de maquiagens importadas. Muito prazer, meu nome é Alessandra Lady Blush, eu moro aqui na Inglaterra e é por isso que você vai ver majoritariamente produtos importados. Mas não quer dizer que não tenha produtos nacionais que de vez em quando eu vou ao Brasil ou tem alguém me visitando, eu adquiro alguns produtos nacionais para incorporar aqui no conteúdo do canal. Então, seja muitíssimo bem-vindo, já deixa aqui o like e o hype da semana que eu já agradeço bastante. E chega de papo, vamos lá conferir o que essa base tem ou não tem de interessante para peles maduras. Não, gente, deixa eu contar aqui para vocês. Estava eu sentadinha, esperando começar a gravar. Quando eu ia ligar a câmera, eu tô escutando um zum, zum, zum aqui. Descobri que tinha uma mosquinha aqui dentro do meu escritório. Eu falei, eu não vou conseguir me concentrar com essa mosca aqui. E eu fiquei lutando com ela, gente, para ela sair pela janela e ela não saía. Quando finalmente eu abri a porta, ela saiu. Daí eu tava pegando as minhas coisas aqui para voltar a me ajeitar. Ela entrou de novo. Eu falei, ai, não tô acreditando que eu não vou conseguir sentar para gravar por causa de uma mosca. Aí finalmente ela saiu pela janela. Então, tô prontíssima aqui para nós falarmos a respeito dessa base de Dona Huda Beauty. Sim, me rendi, comprei essa base e quem assistiu a live que eu fiz aqui na sexta-feira passada viu que foi a primeira impressão que eu tive a respeito dessa base e recebi alguns pedidos ali para fazer esse teste que vocês sabem que eu costumo fazer com algumas bases, onde eu trago um vídeo aqui de resenha testando o produto durante um dia inteiro, depois de 6, 7, 8 horas de uso. E eu já adianto a vocês que hoje eu vou ficar com essa base por pelo menos 8 horas, tá? Nesse momento são 1 hora e 14 minutos, tá? Sábado, 13 e 14. E hoje, gente, eu recebi um convite mais que especial para poder jantar na casa de um casal de amigos portugueses. E vai ser jantar mesmo, 7 horas da noite. Então, eu acredito que eu só vou estar de volta aqui em casa depois das 10. Então, com certeza, nós vamos ter aí um teste de longa duração dessa base de Huda Beauty. Então, ela é a Easy Blur Natural Airbrush Foundation. É uma base que vem com 30 ml na sua embalagem. Abrindo aqui essa caixinha, eu vou abrir por baixo, porque ela tem um adesivo aqui em cima, olha, que inclusive é onde a gente lê o número da cor. A que eu escolhi, então, foi a 300N Latte, tá? E pelo teste que eu fiz sexta-feira, percebi que ficou bem de acordo com o tom da minha pele. Então, olha, é essa base aqui que vem nessa embalagem de bisnaguinha, uma embalagem plástica, ok, nada muito luxuoso, mas é um plástico bem resistente e me parece que vai ser bem seguro, não corre risco de vazar, porque a tampinha ela é bem segura, tá vendo? Ela é de rosca, não é de encaixar, então me parece que vai ser uma embalagem bem segura
para levar em viagem ou para deixar deitadinha assim, apesar de que eu deixo as minhas bases sempre de pé. Mas para uma viagem, acredito que seja uma embalagem bem segura sim. Então, essa base, gente, já consta aqui, ó, até na própria etiqueta que tem atrás, uma informação bem relevante que tem 1,5% de niacinamida, que é uma informação que ela traz sempre à tona quando está falando a respeito da própria base. E outra característica também importante para a gente ressaltar é o blur que aparentemente essa base promete entregar. Eu testei nessa live aí de sexta-feira, percebi que ela ficou muito bonita na minha pele. Não foi uma base que deixou a minha pele muito seca, muito matificada. Pelo contrário, eu achei que trouxe um aspecto de hidratação. E o que eu tô curiosa hoje para descobrir, eu acredito que vocês também, é a respeito da duração dela ao longo de muitas horas de uso. Então, bora lá conferir. E aí eu vou fazer da seguinte forma, vou fazer a aplicação com pincel, que eu acho que é a forma que traz aí um pouco mais de fidelidade ao que de fato a base vai entregar, para ajudar aí no resultado final e a gente ser bem justo com o que a gente for avaliar, tá? Então vou agitar bem essa base, não diz nada aqui, né, sobre agitar bem antes de usar, mas eu faço isso com todos os produtos antes de aplicar no meu rosto, tá? Então vou colocar um pouquinho aqui no dorso da minha mão, como vocês já sabem que é o jeito que eu aplico, tá? E aí, gente, eu vou fazer da seguinte forma. Como eu vou passar o dia todo na rua, eu quero também ter a certeza como essa base ela vai se comportar selada e não selada. Então, de um lado, eu vou selar a base com o próprio pó da Huda, porque ela fala muito sobre isso, né? O fato de você usar os produtos da linha Easy Blur, que acabam conversando muito, né, uns com os outros. E aí eu quero ver no final do dia como vai ficar essa base do lado selado comparado ao lado não selado. Tô bem curiosa. Me conta aqui o que vocês acham dessa ideia, porque ajuda a gente também a analisar a performance do produto sozinho, com e sem um pó, né? Agora que eu percebi, eu coloquei um brinco diferente hoje, porque como eu vou sair, eu quero ficar mais ou menos já pronta, né? Que daqui a pouquinho eu vou começar a me arrumar. Bom, vocês estão vendo que eu já vou ficar maquiada para poder sair, porque eu preciso desse teste de longa duração. E na hora de tomar banho, gente, eu vou fazer uma coisa que eu nem costumo fazer. Eu vou tomar banho daqui para baixo, para preservar, né, a maquiagem, para a gente poder analisar aí a performance dela durante o dia. Eu só devo sair de casa lá para as 6 horas da tarde, então vai ser um tempo aí que eu já vou estar usando essa base, né, pelo menos 5 horas seguidas. E quando eu voltar lá pelas 10, 11 horas, eu volto aqui pra gente poder entender o que tá aparecendo aqui no meu rosto com essa base aplicada. Já comecei aqui a esfumar um pouco a base com o dedo, agora eu vou terminar fazendo um acabamento com o próprio pincel. E vocês já sabem que eu estou obcecada com esse pincel da Real Techniques. Eu usei o mesmo pincel, quer dizer, o mesmo não, o pincel igual que eu tenho na sexta-feira na live, tá lá secando, e eu tenho outro, gente, que eu gostei tanto que eu comprei outro kit, tá? Esse daqui, ele é o RT 260, isso, RT 260, e vou, ó, dando batidinha só pra fazer o acabamento, deixando a base assentar bem na pele, e no final do dia nós vamos fazer o teste de transferência. Vai ser algo bem interessante, porque, sendo bem honesta com vocês, eu não espero que seja uma base que não vá transferir, principalmente o lado que não tiver selado. Pode ser que eu me surpreenda e vocês também. Me contem aqui o que vocês acham, qual é a aposta de vocês. Porque eu, de fato, não sei. Já que na sexta-feira, quando eu fiz a live, era tarde aqui, né? Então eu precisei tirar a maquiagem para dormir. Então eu não fiquei nem 2 horas com a base no rosto. Então não deu para ter uma noção exata em relação a isso. Hoje nós vamos descobrir. Mas algo me diz que o lado que eu selar com pó não vai transferir. Será que eu tô certa? A gente vai saber já já. E prontinho, base já aplicada, e vejam só o resultado assim que eu fiz essa aplicação. Eu achei que foi uma base que entregou aqui uma luminosidade bem bonita para minha pele. Juro para vocês, eu esperava que fosse ser uma base mais sequinha, talvez por conta dessa palavra, né, Easy Blur, que a gente associa automaticamente com algo que vai trazer esse efeito desfocado na pele e que automaticamente a gente pensa logo em algo mais sequinho, mas não. Eu gostei muito desse acabamento que entregou aqui,
mas eu entendo que ela é uma base de cobertura leve para os meus padrões, tá? Para o que eu tô acostumada a aplicar de bases que eu tenho aqui. Vocês sabem que minha coleção ela é bem grande, mas a marca diz que essa é uma base de cobertura média. Na minha opinião, ela fica leve para minha pele, tá? Se eu quisesse uma cobertura média, eu acho que eu teria que aplicar uma segunda camada, mas não é o que eu vou fazer, porque eu quero testar a transferência. Então, de repente, se eu aplicar muito produto, pode comprometer aí na hora de fazer o teste de transferência e eu não vou ser muito justo. Então, eu vou deixar assim. E o que eu quiser esconder um pouco mais, eu vou aplicar um pouco do corretivo da marca também, que estou reapaixonada por ela. É um produto que eu já tenho aqui há um bom tempo, até porque vocês estão vendo que a embalagem é a antiga, mas com esse boom aí, né, do nome Huda Beauty na internet, gente, resolvi redescobrir o que eu tenho da marca na minha coleção e me reapaixonei pelo corretivo. Esse daqui, então, ele se chama o Fox Filter Concealer e a cor que eu tenho é a Sugar Biscuit 3.5N. E eu vou aplicar aqui com vocês, que é algo que eu costumo fazer com a câmera desligada quando eu tô fazendo esse tipo de resenha, né, de base, para não dar muito foco nos produtos que eu vou aplicar depois, mas eu quero que vocês vejam exatamente o que eu tô aplicando aqui no meu rosto, passo a passo, para ajudar no final do dia a identificar aí o que de fato aconteceu com a minha pele por conta da base, sem focar muito nesses produtos. Mas tem esses produtos aqui que eu quero mostrar para vocês na câmera, tá? Então, como eu quero aplicar pouco corretivo, eu peguei assim, para aplicar primeiro no dorso da mão e depois trazer aqui para minha pele, para não exagerar na quantidade e não comprometer aí o que a gente vai de fato analisar em relação à base. Então, vai ficar essa quantidade de corretivo que vocês viram aplicar aqui com o dedo, só na região das olheiras mesmo. E eu vou espalhar com esse pincel da Real Techniques, que veio no mesmo kit que eu comprei esse pincel aqui de base que vocês viram eu acabar de usar. Então, esse daqui, ele é o pincel de corretivo número RT270, tá? Então, vou lá fazer só esse esfumadinho para podermos passar para o próximo produto. Corretivo já espalhado e agora eu vou aplicar esse blush líquido da marca que eu também estou apaixonada, gente, tanto pela fórmula quanto por essa cor. Essa daqui é a cor Latte, que inclusive eu quero aplicar mais aqui como se fosse um bronzer líquido, que eu amei essa cor, gente. Ela é perfeita, lindíssima. Esse é o aplicador, que eu sei que aí no Brasil parece que chegou um lote com um aplicador diferente, né? Mas esse é o que tá saindo aqui na Inglaterra, como eu comprei o meu. E eu comprei um kit, né? Que vieram duas cores. E essa daqui foi a que eu mais gostei. A outra também é bem bonita, que é a Strawberry alguma coisa, não me lembro agora. Deixa eu pegar aqui pra vocês, espera aí. Que eu sou assim, gente, quando eu falo de algum produto, eu gosto de mostrar pra vocês, porque quando eu tô assistindo e alguém fala sobre algum produto e não mostra, eu fico um pouco frustrada, então não quero frustrar vocês. Fui lá e peguei, ó, esse aqui que é o Strawberry Cream, que veio nesse kit aqui, ó, os dois blushes e o lip oil, perfeito também. Eu amei todos esses produtos desse kit. Mas hoje eu vou aplicar então esse blush líquido, não muito, só para fazer aqui mais um bronzerzinho aqui nesse cantinho. E eu vou usar esse pincel da Real Techniques também, vocês viram que eu tô com super foco nesses pincéis duplos da Real Techniques. Eu vou usar esse lado aqui, que ele é mais apropriado para produtos líquidos e cremosos. E não vou aplicar muito não, gente, mas é só pra gente relembrar a qualidade no acabamento desse produto aqui. Meu Deus, que coisa mais incrível que a Huda criou ao lançar esse blush líquido aqui. Maravilhoso. Olha como ele super dá pra você aplicar também como um bronzer líquido. Eu vou concentrar aqui, porque eu vou trazer o blush em pó da marca, que eu testei pela primeira vez também na live na sexta-feira e eu tô apaixonadíssima, gente. Bora lá então. E prontinho. Vejam só que coisa mais linda o acabamento desse blush na pele. Nossa, toda vez que eu aplico, eu fico impressionada com esse resultado, viu? Eu fiquei muito, muito, muito satisfeita em ter conseguido comprar esses blushes. E continuando a falar de blush, eu vou agora aplicar, gente, os blushes dessa paleta, não todos, né? Mas pelo menos uma cor eu vou aplicar aqui, que eu tô também, olha, encantada com o resultado que esse blush entrega na minha pele. Na sexta-feira, nessa live, vocês viram eu testar. Fiquei aqui repetindo 500 mil vezes, não vou fazer isso agora,
porque realmente eu fiquei muito impressionada. Foi a minha primeira impressão em relação a esse produto, mega positiva. Então, por isso, escolhi para trazer e finalizar esse look aqui de hoje com essa paletinha, até porque eu vou sair também. Então, eu vou usar o outro lado do mesmo pincel da Real Techniques. E aí eu vou usar, gente, esse tonzinho aqui, ó, que ele é um pouco mais escuro. E esse daqui eu usei ontem também, nessa live. Ontem, porque eu tô falando que hoje é sábado, né? A live foi ontem, sexta-feira, mas esse vídeo que eu tô gravando aqui hoje vai ao ar nesse domingo para vocês já conhecerem aí a performance dessa base, tá? Então, ó, esse daqui eu apliquei na sexta-feira junto com esse. Então, hoje, para ficar os dois lados iguais, eu vou aplicar só esse aqui, que ele dá até uma impressão que ele vai pigmentar loucamente. Não é o caso, tá? Dá pra você ir construindo. Ele até vem aqui, ó, bastante produto. Por segurança, eu gosto de dar uma carimbadinha aqui, mas olha só, gente, é uma coisa tão sutil que mesmo com a primeira carimbada, olha, nem marca tanto na minha pele. Então, pode vir sem medo que você tem controle, olha, da aplicação do produto e tendo certeza que ele vai esfumar perfeitamente na sua pele. Olha isso, gente. Olha isso, não. Meu Deus do céu, esse vídeo nem é sobre essa paleta, mas é mais forte que eu, gente. Eu não consigo ficar contida ao falar desse blush. Sinceramente, uma das melhores fórmulas que eu já testei ultimamente de blushes em pó, viu? E eu tô aplicando só um pouquinho aqui, ó, no topo do nariz também. Olha só, gente, que lindo! Meu Deus, tá meio chinelada, mas eu não me contive, gente. Tá muito lindo isso aqui. E aí eu vou fazer meio que um topper com a outra cor que tem essa cintilância. Olha só, gente, essa cor aqui é tão linda quanto as outras, olha só. Aqui ela já tá bonita. Esperem até ela vir pro meu rosto, que eu fiz isso ontem na live e eu fiquei impressionada como esse blush ficou bonito. Pera, eu vou pegar um blush fofinho assim da Real Techniques que ele deposita bem suavemente, então, como eu não quero marcar mais, né, porque já tá aqui bem marcado, esse aqui é o RT400, tá? Eu vou pegar um pouco então dele, desse blush iluminado, ó. Não tem muita coisa. E vou só aplicar aqui por cima como um topper mesmo, para trazer aí um brilho que não vai fazer falta aplicar um iluminador nessa pele. Olha que coisa linda! Ai, gente, olha, é difícil, viu? É difícil não ficar assim tão empolgada, sabe? Rasgando elogios, porque de fato deixa uma pele muito saudável, muito bonita. Olha isso, gente. Não precisa nem selar, olhando assim, tá um brilho, uma luminosidade tão bonita que eu não vejo necessidade de selar. Mas, como eu disse, eu quero fazer esse teste de um lado selando, para a gente chegar aqui no final do dia e entender qual é a exata diferença de selar ou não selar a pele com essa base. E agora então vamos selar a metade do rosto. Eu vou aplicar o pó só desse lado aqui, que é o nosso pó de Huda Beauty. Vocês estão vendo, é a embalagem antiga, porque eu ainda tenho o produto aqui que está prestes a acabar. Mas eu tenho lá a embalagem nova em estoque, prontinha para ser usada quando esse daqui acabar. Então, bora lá aplicar. Essa cor que eu tenho é a Cherry Blossom Cake, que é aquela cor rosadinha, tá? Peguei essa quantidade aqui, que tá na tampinha, e com uma esponjinha limpíssima, olha, não tem resíduo nenhum de pó, vou pegar o produto aqui e já vou dando assim carimbadinhas só desse lado do meu rosto, incluindo aqui, olha, a pálpebra e na metade da minha testa também. Agora eu vou pegar um pincel limpo, eu tenho esse aqui da Mascavo, que ele é um pincel para pó. Esse daqui é o número 03, tá? E vou varrer o excesso. Inclusive, já dá para perceber aqui o blur que esse pó entrega, né, gente? Olha bem a diferença desse lado do meu rosto, selado com o pó da Huda Beauty, comparado a esse lado aqui sem selar. E eu acho que os dois lados estão muito bonitos. Eu acho que cada um com o seu gosto, né? Me conta aqui qual lado favorito seu. Peguei o que ainda estava aqui na tampinha, só para não desperdiçar mesmo, gente. Fazer questão aqui de selar tudo que eu puder. E vai ser interessante fazer esse teste também, para ver como que o corretivo vai se comportar sem selar. Gente, eu confesso que eu nunca saio de casa sem selar o corretivo. E hoje eu tô indo jantar na casa de um casal de amigos. Vou usar uma máscara de cílios, mas eu espero que eu não volte carimbada que nem uma palhaça, né? Que acaba acontecendo. Se o corretivo tiver muito úmido e a máscara de cílios, né, tá ali ainda, não é uma máscara à prova d'água,
acaba acontecendo de carimbar, né? É meio que inevitável. Mas eu vou fazer um truque que eu costumo fazer quando eu quero ter certeza que a máscara não vai carimbar. Eu uso um primer por baixo, tá? Da máscara de cílios. Eu vou tentar fazer isso hoje. E agora sim, para vocês poderem reparar direitinho a diferença aqui na minha pele depois de ter selado só esse lado. Gente, tá muito nítida aqui essa diferença, né? Esse lado completamente blur, porque eu selei com pó, e desse lado ainda sem selar, com toda a viçosidade dos produtos que eu apliquei no meu rosto antes do pó. Então, tá aí para vocês fazerem suas análises. Escrevam aqui também nos comentários o que vocês estão achando desse formato de teste, que de repente eu posso trazer as próximas bases que eu estiver testando nesse mesmo formato. Agora vamos para os olhos. Eu vou fazer algo bem simples e eu quero usar ainda essa paleta de blushes com essa cor, olha. Eu vou usar essa cor nos olhos, somente ela, para fazer aquele fundo na pálpebra, e eu vou usar toda essa sombra no meu olho inteiro. A sombra não, né? O blush. Então eu vou pegar esse pincel aqui, olha, que ele é bem fofinho, ele é ótimo para fazer esse esfumado. Ele é o 045 da Real Techniques, tá? Então eu vou pegar ele aqui, ó. Eu gosto muito dessa textura, gente. Ele não é um pó que esfarela. Dá até pra ver aqui, olha, a marquinha de quando eu fiz o swatch, que ele parece um cream to powder. Ele é muito gostosinho de pegar. Na hora que eu fiz o swatch, o sensorial no dedo, é uma delícia. Então, vou aproveitar que já tenho o produto aqui, já vou vir direto aplicando. Começando, ó, só depositando aqui na pálpebra móvel para eu ver como que vai performar. Gente, olha isso aqui. Já tá esfumando sozinho, só em aplicar. Olha isso, gente. Eu nem precisei usar o pincel para esfumar as bordinhas. Olha isso, como é que já tá ficando bem esfumadinho, que é esse efeito blur que esse blush promete entregar. Uau! Gente, essa paleta é muito mais do que uma paleta de blushes. Eu diria até que é uma paleta multifuncional, porque olha isso. Total adaptável para você aplicar nos olhos também. Eu amei. E vejam só que resultado lindo que a gente consegue aplicando esse blush aqui como sombra nos olhos. Eu amei, gente. Fica um look monocromático que fica muito bonito também, né? Eu super aprovo. E agora, só para fazer um acabamentozinho aqui no cantinho interno, eu vou usar esse blush aqui de acabamento luminoso, obviamente, não ia deixar de fora, para iluminar esse cantinho interno aqui dos dois lados, tá? Então, eu vou só aplicar bem aqui na curvinha do meu olho, que é um toque final, gente, que faz toda a diferença. Eu sempre falo isso aqui e não canso de repetir. Realmente é um detalhe final que vai dar um ar mais sofisticado aí no look dos seus olhos. Vejam só. E antes de vir com a máscara de cílios, eu vou fazer um acabamentozinho aqui que eu gosto sempre de dar uma escurecidinha aqui, né? Ou com um delineado, ou até com um lápis de olhos mesmo no cantinho externo. E eu vou usar esse lápis de olhos aqui, gente, que eu acho que eu nunca trouxe para o canal, não sei porquê, mas é um lápis maravilhoso da marca Estée Lauder. Essa cor aqui, ela se chama Espresso, a 02, e o nome do lápis é Double Wear Infinite Waterproof Eyeliner. Gente, ele é waterproof, ele ainda é à prova d'água. Eu tinha esquecido total desse detalhe. E aqui em cima, olha que interessante. Na tampinha vem aquela ponteira, né, para você esfumar. E tem um apontador, olha que interessante, para você poder afinar mais um pouco a ponteira, né, desse lápis. Então, bora lá fazer essa aplicação, só para vocês poderem entender o que eu estou aplicando, né? Mas não é nada muito marcado, mas eu gosto, gente, dá esse charmezinho aqui, sabe? Só uma puxadinha, ó, que aí dá uma marcadinha, um sombreado, que faz toda a diferença no olhar. Olha já essa diferença aqui, antes mesmo de esfumar, ó. Só dá uma puxadinha, nada muito marcado, e depois eu venho com a ponta desse lápis, que tem essa esponjinha, não chega a ser muito uma esponja, né? Mas serve para você fazer aqui, ó, um esfumadinho de leve e não deixar esse lápis aqui muito marcado, ó. Só continuar puxando, tá vendo? Como o traço ele vai se desfazendo, ó, e vai ficando mais esfumadinho. Eu amo esse truque, fica bem bonito. Agora sim, olhos quase finalizados. Então, para fazer esse último acabamento, eu vou usar essa dupla aqui de Lancôme.
Como eu disse a vocês, vou aplicar primeiro esse primer de cílios e depois eu venho com a máscara Lancôme Hypnose para finalizar. E vamos torcer para que a máscara não carimbe desse lado aqui, que a gente não tem nada de pó selando essa pele. Primer e máscara de cílios já aplicados, bora para a boca. E eu vou aplicar, gente, uma duplinha. Na verdade, posso dizer que será um trio, né? É o lápis da MAC na cor Plum e essa compra recente aqui de Kiko Milano, que, na minha opinião, é revolucionário esse produto, viu? Desse lado aqui nós temos então um batom líquido, desse outro lado o gloss transparente, que de fato quando eu fiz esse teste eu fiquei impressionada, gente. Só deixar secar esse produto aqui na boca e não transfere de jeito nenhum. Depois você vem com o gloss para dar aquele acabamento mais glossy, né, que fica mais brilhoso. E o pincel, ele fica limpíssimo. Dá pra ver aqui, ó, que eu já usei e ele não manchou. Eu fiquei impressionada com esse produto. Mas eu gosto de fazer sempre um contorninho, então eu vou usar esse lápis da MAC primeiro e depois eu venho com esse produto da Kiko. Esperei aqui uns 5 minutinhos para o contorno labial dar uma secada, para ter certeza que não iria transferir, né, quando eu viesse aplicando o batom líquido da Kiko. E essa cor aqui que eu tenho, gente, ela é a 104, tá? Então, bora lá fazer essa aplicação. Nossa, eu fiquei apaixonadíssima, gente. É impressionante como uma cor tão pigmentada não transfere depois que seca. E aí tem um truque, né? Você tem que aplicar e esperar secar mesmo. Não é para ficar fazendo assim com os lábios, porque pode interferir também na performance do produto aparentemente. Então, vou fazer essa aplicação agora. E essa cor é uma cor bem bonita também, né? É até difícil a gente resistir à tentação de não fazer isso, né? Mas eu acho que de leve você consegue fazer sem problemas. Nossa, e essa cor ela é bem pigmentada, né? Eu nem esperava que ela fosse ficar assim tão escura, mas é uma cor bem bonita. Eu já tô até sentindo aqui os lábios começarem a grudar quando eu tô falando, mas eu vou esperar secar mais um pouquinho e aí eu venho com o gloss transparente. Já senti aqui que deu uma boa secada e eu vou fazer um teste aqui rapidamente com um papel higiênico aqui limpo, só para ter certeza que não vai transferir e não vai sujar ali o pincel do gloss transparente. Então, deixa eu testar aqui. Olha, gente, nem grudou na minha boca, olha isso. Total intransferível esse produto. Incrível. Então, tá seguro para agora vir com a parte transparente, usando esse pincel aqui sem medo que ele não vai manchar. Ó, o pincel tá limpinho. Mas eu não quero arrastar também. Vou só fazer assim, misturando bem. Vou usar até um pouco aqui do meu dedo. E trouxe aí de novo esse brilho aqui, essa viçosidade para os lábios. Eu acho que é essa a intenção de ter o gloss transparente na outra ponta, para não ficar um produto muito seco, porque de fato essa fórmula aqui é para secar na boca e não transferir. E agora sim, make finalizada para que eu possa continuar com o meu dia e voltar aqui mais tarde para a gente poder conversar a respeito da performance dessa base, que é a estrela desse vídeo, que é essa base aqui, a Easy Blur de Huda Beauty. Por enquanto, não estou sentindo nenhum desconforto pelo fato desse lado não ter sido selado e esse sim. Tô vendo bem a diferença de ter o pó selando aqui esse lado do rosto e esse não, mas eu acho que os dois lados estão muito bonitos. Vamos conferir se ao longo do dia eu continuo gostando desse resultado dos dois lados, ou de um só, ou dos dois, né? Enfim, nesse momento, olha, são 2 horas da tarde e 19 minutos. E vamos passar esse dia aí pelo menos com 8, 10 horas de uso dessa base no meu rosto e voltamos para conversar então o que eu vou achar do resultado que essa base vai entregar aí ao final do dia. Então, vou lá continuar meu dia e nós voltamos mais tarde para conferir o que a gente tem para dizer a respeito dessa base. Voltei aqui, gente, mas calma, ainda não é o nosso último check-in dessa maquiagem, mais especificamente dessa base, mas eu acabei de tomar aquele meu meio banho para poder sair de casa. E aí eu decidi voltar aqui só para mostrar para vocês como é que tá essa maquiagem nesse momento que são, ó, 6 horas e 10 minutos. Então, se passaram o quê? 4 horas e alguma coisinha, né? Desde que eu apliquei essa maquiagem. Então, gente,
Eu só queria mostrar pra vocês que o lado que eu não selei ainda tá ok. Dá pra ver que já tem um pouco mais de oleosidade aqui perto do nariz. E o lado que eu selei tá bem melhor, né? Por conta justamente do pó que ajudou aqui a selar essa base. Mas uma coisa que eu tô curiosa, que eu percebi, é em relação aqui, ó, o corretivo, que esse lado que eu não selei, marcou um pouquinho só a máscara de cílios, mas muito pouco. Eu juro pra vocês que eu esperava ver algo muito mais marcado, né? Que a máscara tivesse derretido aqui, porque como eu disse a vocês, eu não tô acostumada a não selar a região do corretivo. E esse lado tá bem melhor, porque a gente selou. Enfim, eu vou ter que sair agora correndo, porque eu já tô assim, ó, com o horário bem apertadinho, mas decidi vir aqui só mostrar pra vocês como é que tá essa make nesse horário, 6 horas e 10 minutos, agora são 6 e 11, pra em seguida eu poder sair de casa, fazer o que eu tenho ainda pra fazer, e eu volto daqui a umas 4 horas pra gente poder analisar essa base, essa maquiagem aqui no meu rosto. E eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu tô achando esse lado que, apesar de não ter selado, ele tá com um glow, uma luminosidade bem bonita, né? O que vocês acharam? Me conta aqui. Então, volto mais tarde, mais uma vez, pela última vez, pra analisar essa make aqui. Ah, inclusive, ó, o batom, ele segue aqui firme e forte. Eu vou só dar uma retocadinha pra que ele fique mais uniforme, mas no geral, eu acho que a make tá perfeita por enquanto. Então, até mais tarde. E finalmente voltei aqui, gente. Vocês podem estar imaginando aí quanto tempo se passou pela minha cara de cansada, porque de fato eu superei o que eu imaginava, porque pela primeira vez na história deste canal eu comecei a fazer a resenha da base em um dia e terminei no outro. Eu vou mostrar pra vocês por quê. Vejam só, gente, hoje, domingo já, meia-noite e 15, já estamos no próprio domingo que eu vou mostrar pra vocês todo esse conteúdo aí desse vídeo, que é quando ele vai ser postado. Enfim, acabei de chegar em casa, estou louca por um banho, mas obviamente meu compromisso de voltar aqui tive que cumprir. E gente, só um pequeno detalhe aqui para comentar com vocês. O jantar estava uma delícia. Esse casal de amigos nos recebeu de uma forma tão carinhosa e fizeram um peixe na brasa, gente, maravilhoso. Hoje o clima estava perfeito, né? Nós tivemos um dia lindo de sol, não muito quente, mas não teve chuva, não teve vento, então eles aproveitaram para fazer esse peixe do lado de fora da casa, na churrasqueira. A gente estava uma delícia, uma delícia, uma delícia. Enfim, tô aqui de volta para a gente fazer finalmente o teste de transferência e conversar um pouco a respeito dessa base, como ela performou aqui no meu rosto depois dessas horas de uso. Gente, foram 10 horas. É isso? Foi, porque foram 2 horas da tarde e 18 minutos, mais ou menos, né? Então, estamos completando aí 10 horas, gente, de uso dessa base. Relembrando, esse lado aqui eu não selei e esse lado eu selei com pó de Huda Beauty. Vamos começar falando sobre essa diferença aqui. Nitidamente, esse lado não está tão oleoso comparado a esse. E é algo esperado, né? Porque afinal de contas eu não saio de casa sem selar minha pele, principalmente a região do corretivo. Que inclusive aqui tá bem nítido que acabou marcando, né, a máscara de cílios. E esse lado também, não tanto porque a pele foi selada, mas desse lado acabou marcando mais. Mas aqui nós não estamos analisando o corretivo, estamos analisando a base. Então, ó, essa região realmente está bastante oleosa. Lembrando que eu não apliquei nenhum primer. O que eu tinha antes da aplicação dessa base era unicamente minha skincare e protetor solar, tá? Então, tudo isso afeta também para a gente perceber esse nível de oleosidade da minha pele, considerando que eu fiquei 10 horas usando esses produtos, usando essa maquiagem aqui. Mas o que eu posso falar para vocês olhando aqui para o espelho, qual é o resultado que eu estou encontrando e a minha opinião sincera comparado a outras bases que eu já usei por tanto tempo assim. Ela não é a melhor base para você usar durante tantas horas, tá? No meu caso, que eu tenho pele oleosa, principalmente aqui na zona T, não seria a base que eu escolheria para passar tanto tempo com essa maquiagem. Mas, lembrando, né, que eu vim aqui depois de 4 horas de uso, eu achei a base super intacta. Eu achei que ela estava perfeita, mesmo o lado que estava sem selar, na minha opinião, ainda estava super usável. Então,
eu acredito que ela seria o tipo de base que eu me sentiria confortável até no máximo 6 horas de uso. Passando disso, eu já começo a sentir mesmo aqui a oleosidade pesar no meu rosto. Eu estava usando óculos, eu acredito que dá para perceber aqui a marquinha do óculos, tanto desse lado também que foi selado, principalmente desse, né, que não foi selado, mas é uma questão que é até esperada, porque essa base ela não promete longuíssima duração, né? Não tem nada dizendo 18, 24 horas, enfim, até mais de 10 horas, não vi nada relacionado a isso. É uma base que tem sim um aspecto bonito dentro daquele período ali de até 6 horas, ficou muito bonito. E eu acredito que até pelo fato de ter niacinamida, que é um item de skincare, acaba trazendo aí mais essa característica de uma base para um tempo mais curto de uso para você manter esse viço que fica ainda bonito sem trazer muita oleosidade para a pele, que é o caso que eu tô vendo aqui, tá? Me contem se vocês concordam comigo ou não, mas é o que eu achei depois dessas horas aí intensas de uso dessa maquiagem. Vamos então agora para o teste de transferência, que inclusive eu vou usar esse teste para analisar também, olha, os blushes, porque vocês lembram que eu apliquei também os blushes da Huda Beauty. E eu tô com a impressão que esses blushes não vão transferir. Então, bora lá testar. Não vai ter cortes a partir de agora. Eu já tô aqui munida de um pedação, ó, de papel higiênico para ter quantidade suficiente para esses testes que eu quero fazer. E eu vou começar com o lado selado, tá? Vamos fazer aqui essa teste começando por esse lado, que eu acho que é o lado que não vai ter transferência, ou se tiver vai ser bem pouca. Então, bora lá. Vou começar aqui, ó, nessa região onde normalmente eu não tenho muita oleosidade depois de muito tempo. E vou tirar agora, ó, nem grudou. Gente, não transferiu nada. Olha isso. Papel limpíssimo, gente, não transferiu nada, ó. Que maravilha. Vou usar até o mesmo lado, porque não transferiu nada. Agora, aqui perto do cantinho do nariz, eu acho que vai transferir, tá? Que é onde eu sempre tenho essa sensação da oleosidade pesando. Então, pressionando. E eu vou chegar um pouquinho mais para cá, onde tá o meu blush, para ver se vai transferir. Ó, no cantinho do nariz, como eu disse para vocês, que era esperado, ó, transferiu. Mas aqui para trás não tem nada. Eu vou até usar mais esse lado aqui que ainda tá branquinho, bem em cima do blush, tá? Para ter certeza que o blush também não vai transferir. Que eu tô tendo essa sensação aqui que não vai ter nada não. Não, gente, olha, o blush não saiu do papel. Olha que legal. Então, teste também valendo para o blush de Huda Beauty. Agora, então, eu vou fazer desse lado, sem corte também. Vou pegar até outro, tá? Que esse daqui eu usei... Na verdade, eu vou fazer aqui na testa, né? Eu não apliquei aqui na testa. Então, vou usar o outro lado que tá limpo. Só para tirar aqui a prova que na testa também não tem transferência. Normalmente é uma área que não tem muita oleosidade. Só mesmo no centro da minha testa. Ó, não saiu nada, gente. Não. Não saiu nada. Se tiver alguma coisa aqui, deve ser mais suor, porque eu fiquei um pouquinho no sol também hoje, mas não saiu nada de produto, tá? Maravilha esse teste. Agora, gente, vai ser uma prova de fogo, tá? Eu vou testar o lado que não teve nada de pó para selar. Então, eu vou começar do mesmo jeito. Eu vou fazer aqui, pegando o blush e aqui essa região do rosto também. E eu vou deixar o cantinho do nariz por último, que eu acho que é a parte que vai sair. Então, ó, colocando aqui em cima do blush e aqui bem pertinho do meu queixo, aqui ó, perto do meu maxilar também, e tirando, dei uma grudadinha de leve. Gente, não transferiu, olha isso! Papel branquinho também, ela não transferiu essa base, gente! E eu não selei aqui, vocês viram? Nossa, eu tô chocada que essa base não transferiu sem selar. Isso tudo que vocês estão vendo, gente, esse brilho aqui é de oleosidade, tá? É porque realmente eu fiquei muito tempo maquiada. Então, a oleosidade vem. Agora, vamos fazer essa prova de fogo aqui, ó, próximo do cantinho do nariz. Apertando. Que aqui eu acho que vai sair. Interessante, saiu muito pouco. Olha só, dá pra ver aqui
essa manchinha aqui no papel. É o cantinho do meu nariz, mas eu achei que iria sair muito mais, gente. Percebendo que não foi selado esse lado da pele. E eu tô olhando agora aqui no espelho, deu uma reavivada na maquiagem, né? Tá um pouco diferente do que na hora que eu voltei aqui pra fazer esse take. Eu acho que tá uma maquiagem um pouco mais usável ainda, né? Eu tirei mesmo aquele peso da oleosidade que eu tava sentindo ao pressionar o papel na minha pele. Agora, só pra finalizar, vou pressionar aqui na testa, o outro lado do papel que tá limpo, pra gente fazer esse último teste aqui de transferência. Gente, eu confesso a vocês, eu tô muito surpresa, viu? Principalmente com esse lado aqui, que não selei. Não transferiu nada, gente, nada. 10 horas de uso, olha. Nada, gente, não transferiu. Eu estou chocada com esse resultado. Tá aí, olha, para vocês perceberem que essa é uma base que realmente pode te surpreender aí depois de tantas horas de uso, porque a mim realmente surpreendeu. Não esperava que ela não fosse transferir nada se não fosse aqui pelo meu nariz, né? Que eu já falei para vocês que é uma região que acumula muita oleosidade, foram muitas horas de uso, mas o restante do rosto foi uma surpresa, gente. Esse lado então que não tinha nada de pó selando e o blush também, sem contar isso. Eu coloquei o papel, pressionei bem, não saiu nada e o blush tá aqui, gente. Olha só como esse blush realmente durou. Lembrando que eu apliquei o blush líquido por baixo, que foi esse aqui, ó, que eu coloquei ele como se fosse aqui no lugar de um bronzer líquido, e depois eu vim com o blush em pó daquela paleta pra selar a pele, né? Dar uma seladinha e aplicar um blush de verdade aqui. E tá aqui, gente, olha, inclusive a iluminação daquele blush mais iluminado ainda tá aqui também, enfim. Muitas surpresas nesse teste aqui de transferência, gente. Eu tô muito mesmo impressionada com essa característica aqui da base que eu não esperava de fato encontrar, que ela é resistente aí à transferência. De fato, nisso vocês podem confiar. E mesmo depois que eu tirei aqui, olha, o excesso de oleosidade, eu tô agora já até mudando um pouco a minha opinião, porque eu cheguei aqui achando que a base estava com um aspecto mais de cansado, sabe? Depois de 10 horas de uso. Mas tirando aí esse excesso de oleosidade, eu tô achando que é uma base que ela reaviva, sabe? Como se ela desse uma ressuscitada. E é a impressão que eu tô tendo agora que eu tirei o excesso de oleosidade. Mas, gente, eu estou cansada. Como vocês podem imaginar, depois de meia-noite, né? Dirigi 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então, eu tô cansada, preciso tomar um banho para dormir, mas não podia deixar de vir aqui falar com vocês e fazer esse teste. Enfim, quero perguntar se vocês gostaram. Coloquem aqui nos comentários, me digam o que vocês acharam dessa base, desse teste que eu fiz aqui hoje, se vocês gostaram desse formato também e desse longo tempo, né, que eu acho que foi o recorde, né? Mais de 10 horas eu acho que eu nunca fiquei fazendo resenha aqui de base. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, deixem aí o like e o hype da semana. E se vocês gostam desse tipo de teste, deixem aqui também nos comentários sugestões de outras bases que vocês queiram que eu teste aqui, que com certeza vou ter o maior prazer em trazer para vocês. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Desejo a vocês um excelente domingo e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!